Meu amigo, é o seguinte, como diria minha avó, o pau vai cantar. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área convidando você a fazer tudo que você já sabe. Vamos ganhar tempo, que é melhor, porque Liga dos Campeões da Europa está de volta às oitavas de final. Olha, muito jogo bom. E a Champions tem uma característica, se você não é muito habitué da competição, e acho que a galera aqui do canal, a minoria, talvez, não acompanhe Champions, é o seguinte: Liga dos Campeões é uma competição na fase de grupos e é outra completamente diferente no mata-mata. A gente já viu muita virada de chave. Por exemplo, em 2015, o Barcelona do trio MSN fez uma primeira fase ok, mas o time como um todo não estava rolando. Virou a chave, meu chapa, janeiro para fevereiro, o negócio disparou. Isso aconteceu com o Real Madrid também, em pelo menos duas das três Champions que ganhou consecutivamente. Isso, em parte, aconteceu com o Chelsea, recém-campeão da Champions. Só que o Chelsea já tinha feito uma primeira fase interessante, mas de fato, quando chega o Tuchel, é uma outra coisa. O time se transforma numa outra situação. Então a gente vê muito isso acontecer na Champions. E nessa edição, especificamente, a gente tem situações muito pontuais de times que já eram bons e melhoraram do sorteio para cá, times que não estavam tão bem e tão ok, times que a gente esperava muita coisa e continuam de uma draga. Então, assim, não teve muita virada de chave nessa Liga dos Campeões, não. Então, eu não imagino muitas surpresas nas oitavas de final. E o desenho dos jogos é esse: Salzburg e Bayern de Munique, Sporting e Manchester City, Benfica e Ajax, Chelsea e Lille, Atlético de Madrid, Manchester United, Villarreal e Juventus, Inter de Milão e Liverpool, Paris Saint-Germain e Real Madrid. É muito jogo grande e, de novo, algumas situações mudaram. Para quem já era bom, ficou melhor, mas tem muito time que se esperava uma virada de chave e a coisa não aconteceu. Esse é um confronto em que os times estão ok, dentro daquilo que já apresentavam. Porém, o City melhorou. O City do sorteio até o primeiro jogo, e lembrando, não tem mais gol fora de casa. Acabou. O gol fora de casa, que é um trauma na vida de Pep Guardiola, eliminado já N vezes consecutivamente por causa do gol fora de casa, não vai ter mais essa parada, nem nas oitavas, nem nas quartas, nem na semifinal. O Sporting disputa o título português com o Porto, inclusive vem de um jogo com muitas expulsões, porradaria. É um time que tem qualidade, né, principalmente com o Pedro Gonçalves, assim, um dos melhores jogadores da primeira fase. É um cara que, em parte, cumpre o papel que o Bruno Fernandes um dia cumpriu nesse time, né, e foi embora para o United. A questão é o time do sorteio para cá perdeu 2 jogos no próprio Campeonato Português e viu o Manchester City só melhorar. O City usou ali novembro e dezembro e disparou no desempenho. Né? Ele já disputa a última rodada de Champions num conforto absurdo, um time que não perdeu desde o sorteio para cá. São 11 vitórias e um empate, é uma parada surreal. E desses 11 jogos que o time ganhou, na verdade, nos 12, porque tem que considerar o empate, em 7 o time nem gol tomou. E isso é mais ou menos uma premissa do Manchester City na temporada. Né? Em 44% dos jogos, o City não tomou nem gol. Então, assim, é uma missão, convenhamos, bastante inglória para o time do Sporting. Porque, de novo, o City talvez tenha dado o maior salto. Né? Já era bom e ficou ainda melhor. Um time que não mudou, que continua bem, mas vem de uma pancadinha no campeonato alemão, é o Bayern de Munique, já passou aí de 140 gols na temporada, é surreal o que faz ofensivamente o Bayern de Munique, que vai enfrentar um Salzburg que fez uma primeira fase interessante, tem peças bem boas ali, não mudou de lá para cá, o Salzburg continua bem estável dentro do que ele pode fazer, dentro das suas limitações.
E o Bayern de Munique mantém a pegada, tem um Lewandowski super motivado por ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, né, o FIFA The Best. O time continuou muito nas mãos do Nagelsmann. Para mim, é o grande time a ser batido aí. Fez uma primeira fase irretocável e, de novo, apesar da virada que tomou contra o Bochum, uma pancadinha que não está nem acostumado a tomar no campeonato alemão. Tem campeonato, inclusive, o Borussia lá tem chances matemáticas ainda bem plausíveis até, mas aqui é um confronto que tem um favorito muito claro, do mesmo jeito que o City é muito favorito contra o Sporting, que se cai com outra equipe, podia sonhar com oitavas, mas com o City é um pouco provável, ainda mais não tendo gol fora. Aqui o cenário é relativamente parecido. É pouco provável que o Salzburg apronte para cima do Bayern de Munique. Assim, né? Não acredito que a gente vá ter surpresa aqui. PSG e Real Madrid tem uma situação. Lembra que eu falei de times que a gente esperava mais e não teve virada de chave? Tinha muito a esperança de aqui rolar uma virada de chave. Não rolou. O PSG continua na mesma draga tática organizacional. É um time que não tem rosto, não tem cara, não tem nada. O Real Madrid já esteve melhor, verdade, mas se mantém num nível coletivo bastante superior ao PSG, bastante. Né? Você já teve, por exemplo, o Vini em momentos melhores, mas segue entregando muito. O entendimento com o Benzema ainda é muito bom. Tem uma questão Asensio ou Rodrigo. O meio-campo segue com uma dominância absurda. Tem uma questão aqui que é o Marcelo, né? Por necessidade, vai precisar jogar e defensivamente há asteriscos em cima do que hoje entrega o Marcelo. Então, o Real Madrid ele já esteve melhor, mas mantém uma estabilidade, e isso é visto, inclusive, no campeonato espanhol. Foi eliminado da Copa do Rei, e o PSG, que também foi eliminado da Copa da França, sobra no campeonato francês, viu o Messi ali melhorar um pouco os números individuais, mas coletivamente é muito ruim. A virada de chave poderia ser um Messi, Mbappé e Neymar mais entrosados, isso não aconteceu, porque não teve essa virada por conta das lesões do Neymar, e podia ter um sistema defensivo liderado por um Sérgio Ramos, que se imaginava uma altura dessa do campeonato, já apto a jogar e jogando. Isso também não aconteceu. Então aqui é um confronto que o Real Madrid segue favorito, já era no dia do sorteio, acho que era até mais do que é hoje, porque o Real talvez tenha dado uma sacudida ali, mas o PSG não teve a evolução que se imaginava. Pode classificar? É óbvio, tem talento de sobra, é um time com um trio que só o PSG tem, mas vai ter que jogar muita coisa individualmente falando para passar por um Real Madrid que tem um trabalho do Ancelotti muito bom e um trabalho inexistente do Pochettino, né? O trabalho do Pochettino, ele simplesmente não existe. Inter de Milão e Liverpool. O Liverpool faz uma boa temporada, é o único a ameaçar o Manchester City no campeonato inglês. Ficou um bom tempo agora no final do ano, em janeiro, na verdade, sem dois dos seus principais jogadores, Mané e Salah. Então viveu um tempo sem eles. Viu um pouco da recuperação do Firmino, isso é bom, e o Jota parece cada vez mais confortável como uma figura muito importante. Pegou talvez uma das grandes contratações que se imaginava, né, no mercado, vindo do Porto. O Luiz Dias joga muito e vamos ver o quanto esse elemento novo pode fazer diferença. Se a gente fosse comparar do sorteio para cá, eu diria que esse duelo se mantém ali muito na diferença que já existia. A Inter deu uma oscilada, de líder passou a vice-líder no campeonato italiano, perdeu o jogo para o Milan, que é jogo decisivo, perdeu pouco, a verdade, do sorteio para cá. O Liverpool, de novo, é difícil fazer uma avaliação do Liverpool, que estava sem, durante um bom tempo, duas figuras muito importantes, mas viu o Elliott voltar e voltar bem, viu o sistema defensivo se encaixar. Então aqui o Liverpool segue favorito, como já era favorito no dia do sorteio, e a Inter de Milão, assim, podia ter dado o salto dali para mais, mas não aconteceu, né? Tá trocando um ponto lá com o Milan, na liderança do campeonato italiano. Chelsea e Lille. O Chelsea chega como campeão do mundo. O Chelsea, no momento do sorteio, o Chelsea fez uma primeira fase brilhante? Não. E por um detalhe, um vacilo, perdeu a liderança do grupo, que ficou com a Juventus. Mas deu muita sorte na hora do sorteio e pegou o Lille. Né? E aí o Lille segue na mesma pegada, também faz um campeonato francês longe, mas muito longe de brilhante, como foi na temporada passada em que sagrou campeão. Inclusive, uma curiosidade, todos os ingleses
pegam campeões nacionais, né, do ano anterior, da temporada anterior. O Chelsea, por exemplo, pega o campeão francês. O Liverpool, que a gente viu há pouco, pega o campeão italiano. Então, assim, todos os ingleses pegam campeões nacionais. A exceção não, todos, de fato, porque o Manchester United pega o Atlético de Madrid. Então, você tem ali também um desenho de campeão com campeão. Não é o Manchester, pega o Villarreal, mas já a gente chega lá. Chelsea e Lille. O Chelsea estagnou, também não teve a virada que se imaginava, poderia ter uma virada maravilhosa de desenho, mas isso não aconteceu. E é favorito, como já era antes do sorteio, vai ter o primeiro jogo em casa, porque foi o segundo do grupo, e pega um Lille que não mudou muita coisa, então esse confronto teve pouca alteração. O Chelsea poderia estar melhor, mas não está. No desenho do que fez na primeira fase, de lá para cá, deu umas patinadas, é fato, teve muita questão, teve a volta do Lukaku, que foi bem no Mundial, mas ainda não explodiu como acontecia. Aí você tem hoje uma questão muito clara no meio-campo, que o Kovacic tomou conta, é o principal jogador do meio-campo, então muitas vezes ou joga Kanté ou joga Jorginho, precisa ver o desenho do que vai acontecer, mas é um Chelsea favorito sem ser brilhante. Benfica e Ajax. Aqui você tem um Benfica relativamente distante em crise, teve troca de treinador, saiu o Jorge Jesus, tá vendo o Sporting Porto de novo brigando pelo título e ele ali, nesse momento, longe de ser favorito, e o Ajax que fez uma primeira fase perfeita, é mais time que o Benfica, então aqui também foi um confronto que mudou muito pouco de lá para cá, dentro do cenário também na Holanda. O Ajax segue com um ataque muito potente, um time extremamente intenso. E aqui Atlético de Madrid e Manchester United. De fato, assim, se a gente for lembrar, teve mudança de sorteio, né? Por isso que eu falei do Villarreal e tal. Mas o Atlético de Madrid é outro campeão nacional, o United pega aqui. Aqui, dois times que não viraram a chave. Então, é muito equilibrado o confronto e vai depender de Cristiano Ronaldo. Porque o United se achava, não. Agora, com o Rangnick, vai dar uma virada. É um técnico que fez trabalhos muito bons na franquia Red Bull, por exemplo. Um cara que eu imaginava, taticamente, ia entregar mais intensidade, uma aplicação melhor de ideias para o United, mas não rolou. E hoje se fala num desentendimento do Cristiano com o seu treinador. De fato, não teve mudança. Se você olhar o United de lá para cá, melhorou? Não. Mas também não piorou. Então, ficou no grau de decepção de um time morno, né, que não convence e que tem problemas. A mesma coisa vale para o Atlético. O time melhorou? Não, mas também não piorou. Segue numa temporada decepcionante. Aqui, você tem um duelo de decepções, de times que podiam muito mais, mas não rolou, não aconteceu. Aqui é outro duelo que, assim, a Juventus, em parte, fez uma primeira fase melhor do que se projetava lá no início, porque não se falava muito da Juve, que terminou em primeiro do seu grupo por um vacilo do Chelsea, mas não era bola para isso, era para ser o contrário, e pega um Villarreal que, assim, na bola jogada, tem competitividade aqui, né? O Villarreal também andou patinando, como a Juve faz toda uma temporada patinando, de pouquíssimos destaques individuais. Então aqui é um jogo em aberto. Dá para a gente dizer que a Juve tem um leve favoritismo? Pouca coisa, porque assim, na Champions, de fato, a Juve era uma. No Campeonato Italiano era outra, uma Juve pior, diga-se de passagem. Então aqui a gente tem um cenário relativamente em aberto, com a Juve tendo pouca vantagem, é verdade. O fato é que ela está aí. É a Champions e é com o Messi no PSG, é com o Neymar disponível, é ver o que esse Atlético de Madrid pode fazer, é o Salah, para muitos, melhor jogador da temporada, podendo levar um Liverpool muito longe de novo, e um Cristiano Ronaldo que tem nas mãos um time extremamente bagunçado e desorganizado, mas ele, individualmente falando, faz uma temporada maravilhosa. Então, assim, os jogos são esses, você acompanha com a gente lá na TNT Esportes, no Space, isso eu estou falando de TV fechada, mas quem tem HBO Max tem todos os jogos. Todos. Então não tem nem desculpa, porque, por exemplo, em um dia que os jogos são no mesmo horário, você pode ver um na TNT ou no Space e o outro no aplicativo da HBO Max. Então, assim, não tem desculpa, beleza? Vamos para cima.
Essas são as mudanças desde o sorteio, desde a primeira fase até agora. E aí vamos ver, vamos separar agora os homens dos meninos, como diria o outro, né? É nóis, tamo junto, um abraço.